Só para lembrar e situar os nossos viewers, né, os que nos ouvem e nos veem, que estamos tratando do coração como sendo descritivo de atividades emocionais afetivas. E eu terminei o último vídeo que estávamos falando sobre a pecaminosidade ou não das coisas que procedem do coração. E eu mencionei que o Concílio de Trento, que é um concílio geral da Igreja lá no século XVI, ele afirmava que esse movimento da alma, que são as afeições, elas não são tendentes para o mal. O mal somente acontece quando esse impulso pecaminoso recebe a aprovação da razão. Somente quando a razão fala, não, isso não serve, isso não presta, então entendemos que o impulso é pecaminoso. Todavia, nós, os de tendência reformada, nós afirmamos que os primeiros movimentos da alma, as primeiras afeições que vêm da alma, elas são pecaminosas. O impulso dessas coisas já é pecaminoso. Se a mente, então, aprova esses impulsos pecaminosos, o pecado se torna maior ainda, porque a mente sanciona a pecaminosidade que vem das afeições. Se o raciocínio aprova o impulso que não é pecaminoso, segundo os católicos, o ato cometido não é pecaminoso, porque o seu impulso é santo. Mas nós sabemos que se a árvore é má, como poderão ser bons os frutos? Se impuras são as nossas afeições, como não serão os nossos atos? Portanto, as afeições vêm impuras do coração. E quando o homem decide fazer aquilo que os impulsos sugerem, mais grave se torna ainda a pecaminosidade do ato. O mundo pode negar, como tem feito tantas vezes nas propagandas da mídia, que os desejos por coisas proibidas em si mesmas não são pecado. Mas a Escritura afirma que eles o são. Paulo diz que a cobiça é pecaminosa porque a lei diz assim. Está lá em Romanos 7:7. Jesus dá uma lista enorme de pecados que vêm da imaginação, das afeições desordenadas do coração. Está em Mateus 15:19. Então, como podem essas coisas serem nascidas num coração corrupto sem que sejam pecaminosas? Essas coisas não podem se tornar santas. Em Cristo Jesus não havia qualquer coisa que o inclinasse a responder às vis solicitações de Satanás. Em Cristo não houve nenhum movimento original, nenhum apetite impuro, senão o de desejar coisas santas. As afeições de Jesus eram absolutamente ordenadas, como ordenadas serão as nossas afeições quando Deus nos santificar plenamente e nos levar para a glória. Mas até que isto aconteça, os homens todos ainda terão os incômodos das imperfeições, das afeições imperfeitas e desordenadas. As paixões dos homens são as correntes imundas que procedem da fonte poluída dos corações dos homens. Elas são os primeiros movimentos pecaminosos da alma que acabam por conduzir aos atos pecaminosos declarados abertos. Eles são os primeiros movimentos ilegais de nossos anseios pecaminosos que precedem os pensamentos estudados e deliberados da mente. Escrevendo aos Romanos 7:8, Paulo diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência.
porque sem lei está morto o pecado. Veja uma interpretação rápida deste verso. Mas o pecado, que é a fonte inerentemente corrompida, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim. Esse despertou sugere a ideia de uma disposição poluída ou uma propensão para o mal distinta dos atos que ela produziu. O pecado inerente é um princípio poderoso que constantemente exerce uma influência má, estimula afeições impuras. Então, o texto fala toda sorte de concupiscência, isto é, todo desejo lascívio, luxúria, sensualidade. A lei mostra quem nós somos. Por isso que, sem a lei, o pecado não é manifesto. Diz Paulo, o pecado é morto. Mas é a lei que mostra quão pecaminosos são, não somente as nossas afeições, mas os pensamentos e os nossos atos. A depravação do próprio coração é que induz os homens a ouvirem os cochichos de Satanás. Se assim não fosse, nenhuma solicitação para fazer qualquer coisa errada vingaria, ou teria qualquer força na vida dos homens. A disposição interior das afeições é que facilitam os apelos externos serem realizados. A eficácia de uma tentação está diretamente vinculada à predisposição do coração concupiscente, na propensão da natureza caída ou da inclinação caída. Quando a nossa corrupção nativa é convidada a fazer algo externo que promete lucro e prazer, e as paixões são atraídas por esse algo, então a tentação começa e o coração vai atrás, visto que os caídos são influenciados por suas concupiscências. Estas dominam ambos, a mente e a vontade, de quem elas são, em algum sentido, servas. Por isso que Paulo fala, vejo nos meus membros outra lei. Os meus membros significa as minhas paixões pecaminosas, os meus sentimentos pecaminosos. Essa é uma lei que luta contra mim. É uma lei imperiosa, forte, que tem domínio sobre o homem total. Veja o que Tiago diz no capítulo 1, versículos 13 a 15. Tiago dizendo, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Estes versos de Tiago delineiam a origem de todos os nossos pecados. Essas palavras de Tiago mostram que o pecado invade o nosso ser interior gradativamente. Elas descrevem os diversos estágios antes de o homem pecar exteriormente. Essas palavras revelam uma causa geradora de todo o pecado. Os nossos pecados descansam no pecado que habita em nós, isto é, na nossa concupiscência. As concupiscências são o ventre e a raiz de todas as nossas manifestações de maldade. O texto diz que cada um é tentado por sua própria cobiça. Não podemos colocar o ônus de nossos pecados no diabo ou em Deus. De fato, a culpa de nossos pecados está dentro de nós. Não podemos desprezar nunca o que há dentro dos corações dos homens, suas afeições sujas, suas inclinações corruptas, sendo devidamente conduzidas por Satanás, que nos conhece muito bem, pelo simples fato de ele lidar com a nossa inclinação pecaminosa por milênios. Ele sabe trabalhar conosco, mas a culpa do pecado é nossa. A cobiça é nossa, de ninguém mais. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, disse o apóstolo.
E a palavra cobiça no texto grego significa um anelo por, ou um desejo de obter algo. Ela é tão forte que leva a alma aos objetos proibidos. Ela é tão forte que o texto diz que a cobiça o atrai e seduz. A cobiça alicia, induz, porque não há forças do homem que o levem a combatê-la. Porque essas coisas nascem no coração e o homem não tem como combater o seu coração porque ele não tem acesso a ele. Este assunto para mais tarde. Nada no homem obsta o caminho que a cobiça traz. Então o homem cai. É porque o homem falha em resistir, é que o pecado se torna mais atraente e a sedução é mais fácil. Isto quer dizer que a cobiça impele com força. Ela empurra o homem para a consecução do pecado. A força impetuosa desse desejo exige a realização dele. As paixões, as concupiscências internas, que é a cobiça, levam a vontade do homem ao controle e o pior de tudo é que ele sempre haverá de sentir culpa pelo que faz. Então a cobiça, depois de haver concebido, isto é, o ato pecaminoso está embrionário na concepção, bem lá no fundo do coração. Então as outras faculdades da alma começam a trabalhar para fazer nascer aquilo que foi concebido. Então a mente trabalha e a vontade passa a funcionar, querendo o término daquilo que foi começado embrionariamente no coração. E o texto fala, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Este é o salário e a colheita daquilo que foi plantado. Este é o progresso do pecado dentro de nós que culmina fora de nós. Da queda para cá, os homens todos já vêm governados pelas afeições indevidas. As faculdades da alma não mais andam em equilíbrio. As afeições, as emoções controlam o homem moderno de tal forma que uma espécie de sentimentismo determina todas as coisas presentemente. As paixões desordenadas, incontroladas pelo ser interior, são os órgãos comandantes do ser humano modernamente. Então, estas coisas eu lhes disse para mostrar que do coração humano é que procedem todas as nossas afeições, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, eles brotam lá de dentro. E a mente trabalha com essas coisas. E a vontade humana segue os ditames das afeições e dos pensamentos. Então o homem acaba cometendo pecado, e a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Na verdade, para ser justo, nós somos nascidos mortos. E a morte com a qual somos concebidos e nascidos é que geram os pecados em nós. Porque somos mortos, é que essas coisas vêm lá do coração, podres. Elas vêm lá do coração poluídas. Se a graça de Deus não começar a trabalhar no nosso coração, dando vida a Ele, santificando ao coração nosso, as nossas afeições serão para sempre e sempre afeições desordenadas. No próximo vídeo, nós vamos mostrar quais são as afeições que vêm do coração.